Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena, e esse é o vídeo sobre o sétimo dia do Festival do Rio 2016. No sétimo dia eu vi mais 4 filmes. O primeiro filme do dia foi um, um documentário barra ensaio brasileiro muito bonito chamado Super Orquestra Arco-Verdense de Ritmos Americanos, que é um filme de Sérgio Oliveira, que é o roteirista de Sangue Azul, co-criador do Amor, Plástico e Barulho, que é um filme fantástico que teve pouca distribuição no Brasil. E esse documentário, ele parte de uma descoberta do diretor de uma orquestra que tem 55 anos, criada em Arco Verde, em Pernambuco. Pernambuco, se não me engano, enfim, eu acredito que é Pernambuco, uma cidade do interior do Nordeste. E ele começa a ideia é acompanhar inicialmente essa orquestra, mostrar um pouco da orquestra, mas logo o Sérgio Oliveira ele se vê mais interessado em fazer um recorte cultural, etnográfico do sertão. E é um filme, então, assim, que, como eu falei, acaba funcionando como um ensaio. É um documentário sem entrevistas, sem cabeças falantes, é um documentário que não tem narração. Nesse sentido, ele é até o oposto da Luta do Século, né, que eu comentei aqui num dos vídeos anteriores, que é um filme com narração o tempo inteiro. E esse não, esse é um filme que ele constrói as suas ideias a partir da justaposição de imagens. Ele me lembrou muito o formalismo mesmo, o formalismo, considerando que ele constrói as suas ideias frequentemente a partir do contraste de imagens. No meu caderno, Gol de alguém. No meu caderno de anotação, uma das coisas que eu mais anotei durante o Super Orquestra Arco-Verdense foi algo versus algo, cheio de versos nas minhas anotações, porque é um filme construído a partir de contraposições o tempo inteiro. Por exemplo, ele foca várias vezes animais, principalmente jumentos, e aí contrapõe isso a maquinário, a industrialização. A gente vê uma cabra, por exemplo, em certo momento, e de repente passa uma escavadeira na frente dela. A gente vê várias carroças puxadas por jumentos, de repente a gente vê várias motos cruzando. A gente vê pessoas enchendo os baldes com a água vindo de um carro, caminhão-pipa, e aí a gente está vendo uma pessoa carregando 2 baldes, de repente um corte lindíssimo, ele corta desses 2 baldes de água trazida pelo caminhão-pipa para um garçom, para bandeja com copos servindo bebidas para uma festa de debutante. Ele cria uma contraposição, inclusive social, econômica, num instante, e você é levado a pensar sobre aquilo a partir de um corte, a partir de uma... É a velha história, que inclusive eu discuto nos meus cursos, sobre essa visão dialética do cinema, que é, né, você pega duas imagens que separadamente elas significam algo, mas um peso menor, mas quando você justapõe essas duas imagens, elas criam um significado que é infinitamente maior do que a delas separadamente. O filme é lindíssimo e ele te leva a pensar o tempo inteiro por isso. Eu gostei muito desse filme. O segundo filme que eu vi no dia também foi um documentário, aliás, hoje foi um dia de documentários, um documentário chamado G.T. Leroy, a história de um autor, sobre o caso do G.T. Leroy, que era um autor celebrado nos Estados Unidos, que todo mundo acreditava que era um jovem que tinha sido garoto de programa, que tinha inclusive contraído AIDS fazendo programa e que depois virou um autor celebrado, e aí se descobre que esse autor, na verdade, de 25 anos, era uma mulher casada de 40 anos de idade que morava no Brooklyn, que nunca tinha estado, por exemplo, num dos postos de gasolina fazendo programa com o caminhoneiro, ela nem tinha ido nunca num posto de gasolina daquele tipo. E o filme acompanha, entrevista essa mulher, Laura Obert, e ela vai explicando como o filme vai explicando como foi essa persona do G.T. Leroy foi sendo criada, e você percebe claramente que, ao contrário do que muita gente defendeu na época, que era um golpe feito por uma mulher que estava interessada só em fama ou em manipular as pessoas, você vê que realmente foi uma mentira casual, que tudo bem, vem de traumas de infância dela, que fica claro isso, mas que perdeu o controle, saiu de controle. E o que é interessante, e por benefício do documentário, essa personagem, essa Laura Albert, ela tinha mania de gravar tudo, todas as conversas. Então o filme traz conversas dela com a Asia Argento,
com o Gus Van Sant, com o Matthew Modine, quer dizer, porque ela foi criando, Billy Corgan, ela foi criando uma amizade com um monte de celebridades que ficaram fascinadas pela persona de Taylor Roy, que inclusive na hora de sair em público era a cunhada dela vestida. Então, quer dizer, é uma história interessante, contar de uma maneira um pouco burocrática, né? Tem contraposição ao que o filme que eu acabei de falar, o Super Orquestra Arco-Verdense, porque esse não, esse é uma pessoa falando para a câmera o tempo inteiro, aí você vê uma imagem de arquivo aqui, uma gravação ali, uma outra entrevista aqui, enfim, mas é uma história interessante. Enfim, eu gostei moderadamente de Taylor Roy. O terceiro filme que eu vi no dia é um dos melhores que eu vi no festival até agora, também um documentário brasileiro. É interessante porque os três filmes que eu mais gostei no festival agora, eu não vou considerar A Chegada, porque A Chegada só passou na abertura. Mas os três filmes que eu mais gostei até agora foram brasileiros e dirigidos por mulheres, ou co-dirigidos por mulheres. Então Morri, era o Hotel Cambridge, que eu comentei no vídeo de ontem, e esse de hoje, que foi o Holocausto Brasileiro. Eu escrevi no meu primeiro livro, que é sobre o cineasta Elvésio Raton, eu falo um pouco sobre o Em Nome da Razão, que é um documentário que ele dirigiu em 1979, no hospício em Barbacena, na colônia de internamento em Barbacena, com imagens brutais, que depois que você vê fica impossível esquecer de um lugar que era basicamente um campo de concentração, um depósito humano. E o filme, esse Holocausto Brasileiro, poderia ter que ser considerado uma espécie de, vamos dizer, continuação do Em Nome da Razão. E engraçado, até o Elvésio participa nesse filme, falando um pouco sobre a experiência dele no Em Nome da Razão. E esse filme ele vai recontar a história da colônia em Barbacena e vai entrevistar sobreviventes desse período. Pessoas que passaram por lá e sobreviveram. E tem algumas entrevistas. Primeiro que você vê, essencialmente, negros. O que já fica claro como o impacto econômico, social, o legado da escravidão no Brasil não foi apagado. Até nesse sentido, vamos botar os nossos excluídos sociais, e muitos deles não eram loucos, eram excluídos sociais, pura e simplesmente, vamos colocar nesse depósito humano. Em entrevista a alguma dessas pessoas, tem uma entrevista, por exemplo, com um cara de Belo Horizonte, que ele foi internado lá pelo pai, e você vê claramente assim, que ele até hoje ele é afetado, enfim, pela experiência e tudo mais, e ele fala, em certo momento, assim, que ele tem saudade do pai dele até hoje. São momentos assim que fazem esse filme ser muito, muito rico, o Holocausto Brasileiro. Essas entrevistas com os sobreviventes, as imagens, as fotos do período, tem imagens Em Nome da Razão que a diretora resgata. A diretora e o diretor são dois diretores, a Daniela Arbex, que inclusive é a autora do livro no qual o filme é baseado, tem o livro Holocausto Brasileiro. E é um filme fortíssimo. E contando essa passagem no Brasil, assim, morreram 60 mil pessoas. 60 mil pessoas tratadas como lixo naquele lugar, porque não tinham dinheiro, porque não tinham representatividade. Enfim, é um filme duro, difícil, esse Holocausto Brasileiro, um dos mais impactantes que eu vi aqui. E o último filme que eu vi no dia foi um filme chamado Para Ter Onde Ir, que é uma produção rodada no Pará. É o primeiro, alguém me falou que é o primeiro filme do Pará em 40 anos, eu não sei se isso é 40 anos, mas enfim, é o primeiro filme produzido no Pará há muito, muito, muito tempo e infelizmente não é um filme dos melhores. As locações são fantásticas, a atriz principal, Lorena Lobato, é sensacional, mas o filme ele não tem substância. Você vê claramente que o roteiro é um fiapo de uma ideia, em que acompanha 3 mulheres numa viagem, e essas mulheres estão em busca de... Isso que é frustrante. O filme é dirigido por uma mulher, ele é protagonizado, estrelado por 3 mulheres, e as 3 têm o problema delas, a jornada gira em torno de homens. Uma está em busca do filho, a outra o ex-marido que abandonou ela e a filha, e a outra é apaixonada por um ex-namorado que ela não consegue superar. Então só isso já, sabe, que oportunidade desperdiçada, é isso.
E além do mais, como eu falei, o filme ele tem uma atmosfera de improviso e mau improviso na maior parte do tempo. Várias passagens, por exemplo, diálogos, você percebe claramente que os atores estão ali improvisando e mal, e eles se repetem o tempo inteiro, eles não chegam a lugar nenhum, e o filme inclui tudo isso. Então é um filme de 1 hora e 40 minutos, sem ritmo, longos planos absolutamente desnecessários. É, como eu falei, uma fotografia linda, locações muito, muito bonitas também. Tem passagens que são esteticamente interessantes, mas o filme não começa em lugar nenhum e não chega a lugar nenhum. Não, até mentira, até o filme começa. Por exemplo, logo no início do filme, quando ele justapõe as casas, um labirinto de palafitas, na verdade, onde mora uma das personagens, com os prédios de luxo da capital. Parece que o filme tem algum... Também deixa pra lá. Enfim, é um filme muito, muito frágil e decepcionante nesse sentido, mas enfim, é bom ver produções de outros lugares. E é isso. Um grande abraço e bons filmes.